Olá, meu nome é Emanuele, sou integrante do grupo Tamborete e hoje viemos falar sobre contação de histórias. Essa é uma ação do projeto aprovado pelo Fundo Estadual de Cultura 2020, Culturas Populares. E o que é contação de histórias? Contação de histórias é o ato de transmitir um conhecimento através da oralidade. Ou seja, como começou isso? A contação de histórias surgiu bem antes da escrita. Os anciões, assim como os pajés, contavam-se as histórias da sua aldeia, do seu povo. Então, através da oralidade, esses conhecimentos foram transmitidos. E o que é importante pensar que, através da contação de histórias, nos permitiu ter o conhecimento das crenças, das questões religiosas, das tradições de vários povos. Pensando que isso surgiu mesmo antes da escrita, então teve essa possibilidade. A contação de história é extremamente importante e é utilizada hoje, principalmente nas salas de aulas. Os professores utilizam desse recurso para transmitir para os alunos histórias dos livros, para fazer com que essa criança desenvolva as questões cognitivas, da imaginação, da percepção, socioeconômica também. Então é de extrema importância a contação de histórias. E para ficar mais claro, a gente vai ter algumas demonstrações de como fazer essa contação de história. Mas é necessário entender que precisa-se ter alguns elementos. Por exemplo, se eu for contar qualquer história, eu preciso que, primeiro, conhecer a história que eu estou contando. Então tem que ser algo que eu goste para que a pessoa que escute também se delicie com essa narração. Depois a gente pode usar de alguns elementos, como a voz, mudar a voz, fazer várias vozes, então isso chama muito a atenção da criança, traz a criança para mais perto. Então a gente pode usar ali a questão dos sons, dos objetos. Muitas das vezes o objeto pode ser a própria mão. E a gente também vai adentrar ali um pouco no teatro de objetos, mas que é uma outra discussão. Fora os objetos, a gente pode brincar com a iluminação, pode contar histórias usando uma parte do corpo para narrar ou para fazer parte desse cenário. Então podemos utilizar vários e vários recursos que temos à disposição. Para que você entenda um pouquinho, vamos então começar uma contação de história básica. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o Thiago, faço parte do grupo Tamborete e eu vou aqui fazer uma demonstração técnica de uma cena de contação de histórias que eu fiz, que eu pesquisei os contadores de histórias da minha cidade e trabalhei também com a mimesis corpórea, que é, ou seja, a gente observa as pessoas na rua, na feira, em qualquer lugar, você anota os movimentos que essa pessoa faz, os gestos, como é a voz dela, e a partir disso você vai para a sala de ensaio. E na sala de ensaio você começa a teatralizar o movimento, a voz, aumentar. Você pode juntar mais de uma pessoa, pegar o movimento de uma pessoa, a voz de outra pessoa, o jeito de olhar de uma pessoa. E com várias pessoas você compõe um único personagem. Então, essa cena que eu vou mostrar foi construída a partir dessa técnica, tá bom? Então, vou me preparar aqui, tá? Boa tarde, tudo bom com vocês? Tá passando aqui, né? Vi que vocês estavam aqui fazendo uma gravação, uma contação de história. Aí eu resolvi parar aqui também, né? É legal esse trem de contação de história, a gente vai contando história assim, uma história vai lembrando a outra e que vai puxando a outra e você vai assim. Ou isso me lembrou uma história, me lembrou um caos. É o seguinte, tinha uma menina, que é uma menina desse tamanho aqui. Ela morava numa casinha afastada, longe da cidade. E essa menina, ela tinha uma cachorrinha, assim, ó, desse tamanho. Vivia essa menina e essa cachorrinha. Dizia que essa cachorrinha era mágica. Aí a menina, né, tomava banho, se arrumava, tudo, anoitecia. Só que aí começou a aparecer um trem bater na porta e falar: Zobelê, abra a porta! Isso não é de vera que a cachorrinha respondia: Isabelinha já lavou, já deitou, amanhã se levantará. E o trem ia embora. E no outro dia era a mesma coisa. O trem vinha, batia na porta: Isabelinha, abra a porta. E a cachorrinha respondia: Isabelinha já lavou, já deitou, amanhã se levantará. A Isabelinha começou a ficar estressada com isso aí. Vai que é uma pessoa querendo dar um presente para ela, não é verdade? Pois então.
ficou tão com raiva que matou a cachorra. Matou a cachorra, mas largou o corpo dela no terreiro. E o trem veio de noite, bateu na porta. Zabelinha, abre a porta. Sou o Edguera. O corpo da cachorra respondeu: Zabelinha já deitou, já lavou, amanhã se levantará. A Zabelinha, no dia, né, que o trem foi embora, ela não viu o que era. Vai que queria dar um presente pra ela, não é verdade? Pois então, a Zabelinha levantou-se decidida. Ó, pegou os gravetos, colocou em cima da cachorra. Foi juntando ela, foi juntando e fez aquele montão. Foi lá. Buscou um tição de fogo lá na forna, né? Pegou um tição de fogo e tacou fogo nesse corpo dessa cachorra. E foi aquela fogueira, de longe o povo viu um sinal de fumaça da Zabelinha. Aí a Zabelinha, né, ficou lá esperando o trem, né? Vai que quer trazer um presente, é alguém bonito, uma pessoa bonita. É legal você receber uma pessoa bonita na sua casa, você fica assim, admirada com a beleza da pessoa. Pois então, a Zabelinha ficou lá esperando. Aí o trem chegou, bateu na porta. Zabelinha, abre a porta! A hora que a Zabelinha foi abrir a porta, a cinza da cachorra respondeu: Zabelinha já lavou, já deitou, amanhã se levantará. E o trem foi embora, e a Zabelinha não viu o trem. No outro dia ela levantou furiosa, decidida. Foi lá, catou essa cinza tudo e foi catando, foi botando no balaio, pegou esse balaio e jogou para água abaixo, jogou a cinza e foi tudo embora. E ela foi se arrumar, né? Ia receber uma visita, foi se arrumar o cabelo, né? Passar batom, colocou aquela roupa bonita de domingo e ficou toda chique lá para esperar a visita dela. Tá lá. Aí o trem chegou, né? Ficou de noite, o trem chegou. Zabelinha, abre a porta. E a Zabelinha, feliz, ia receber uma visita. Foi lá, abriu a porta. Deu de cara com um bicho cabeludo, zunhudo, olhudo. Olhou pra ela e perguntou: Zabelinha, tem fumo aí? Ela tremendo assim: tem. Pega o fumo lá pra mim. A Zabelinha foi lá, pegou esse fumo. Esse homem começou a espinicar esse fumo no dedo. Pegou o cachimbo dele e socava fumo no cachimbo e olhava pra Zabelinha. Socava fumo no cachimbo e olhava pra Zabelinha. Zabelinha, tá bem esse olho aqui? É pra te olhar. Tá vendo esses braços aqui, Zabelinha? É pra te abraçar. Tá vendo essa unha aqui, Zabelinha? É pra te comer. Pegou essa Zabelinha, botou ela na cafunda e saiu andando pela floresta. E arrancando pedaços de Zabelinha e comia. E cada vez que ele comia um pedaço, essa Zabelinha gritava: Passou de mão! Passou de mão! E comeu essa Zabelinha tudo. Como acabamos de ver, né, na contação que o Thiago acabou de fazer, ele traz uma questão lá da sua tradição, né, da sua cidade, e ele demonstra através do corpo toda essa história. Então ele vai lá, ele modifica a voz, ele modifica o corpo e vai chamando a atenção de quem então está assistindo. Ele optou por uma história um pouco mais voltada para a questão popular e algo mais dramático, mais tenebroso, mas é algo que pertence à sua cultura. Então ele utiliza do que ele tem para contar essa história. Então você em casa também pode utilizar apenas do seu corpo, da sua voz e da sua imaginação. Então, pessoal, Walter Benjamin, ele é um escritor, filósofo, pensador, do século XX. Ele escreveu um texto que chama O Narrador. E nesse texto O Narrador, ele vai dando vários exemplos e vai discutindo como é essa função do contador de histórias, do narrador, como as histórias estão presentes na nossa realidade. O tempo todo a gente conta histórias. A gente chega no trabalho, conta história de casa, conta história do passeio que a gente fez no final de semana. A gente chega em casa, conta história do trabalho. Então o tempo inteiro, do filme que a gente viu, da novela que a gente assistiu, do jogo que a gente está jogando. Então o tempo inteiro a gente conta histórias. E nessa contação de histórias, o Walter Benjamin vai comparando esse contador de histórias como um artesão que vai moldando a argila. Porque o contador de histórias é um artesão da palavra. E com a sua palavra, ele leva o público junto e constrói mundos possíveis. Então, o Walter Benjamin vai falar
que a mão é um elemento que está muito presente na contação de histórias, que a mão constrói personagens, a mão constrói cenários, espaços. E o Walter Benjamin vai mostrando outros elementos que está presente, que é isso, o diálogo. Sempre no contador de causos tem o diálogo com quem está ouvindo ele. Ah, você conhece essa história, você conhece esse personagem. Outra pessoa que estudou os contadores de causos, tanto no mestrado como no doutorado, foi a professora Luciana Hartmann, da UNB de Brasília. Ela estudou os contadores de histórias da fronteira entre o Brasil, Uruguai e Argentina, que no espanhol é conhecido como os cuenteiros. E a Luciana Hartmann, ela fez uma pesquisa de campo, ela conversou, viveu com essas pessoas que moram ali na fronteira, e ela ia observando os contadores de histórias. E nessa observação, ela foi elencando elementos que estavam presentes na contação de histórias. Ou seja, tem a questão da autoridade, a pessoa ser reconhecida enquanto contador de histórias. Então ela perguntava, ah, você tem uma história para contar, um caos para contar? A pessoa falava, eu não conto caos. Mas meu pai, você tem que ir lá conversar com meu pai, que meu pai tem cada história para contar para você, minha tia, fulano de tal. E eles iam dando referência dessas pessoas. Então o contador de causos é uma pessoa reconhecida enquanto contador de histórias. E a sua história marca as pessoas que ouvem ela, porque ele pode contar a mesma história sempre. Não é a história em si que as pessoas querem ouvir, mas é a performance, o desempenho desse contador de causos, que aí entra, que a Luciana Hartmann vai elencando. A voz, a modulação das vozes, a pausa, a relação com quem está ouvindo, que é um diálogo. O contador de causos nunca conta uma história só para ele, fechada aqui, não. É aberto e abraça todo mundo, como se ele desse as mãos e fala, vem nessa aventura, vem nessa história. A corporeidade não é só voz, não é só palavra na contação de história, mas é o corpo todo que está presente. E também o espaço determina a contação de história. Então, geralmente, histórias mais tenebrosas, mais assustadoras, são contadas à noite. E isso potencializa os efeitos da história, porque está à noite. E isso gera um maior assombro. Geralmente as histórias são contadas sentadas, com a movimentação do contador de histórias, geralmente em roda. Ele pode se levantar, fazer os personagens. E tem isso, a variação. Uma hora é o narrador, outra hora ele vai modificando a voz, fazendo a voz do personagem, a sonoridade também. E o que a Luciana Hartmann vai apontando é que as histórias, os causos... Caos é como a gente conhece aqui em Minas Gerais, em alguns lugares do Brasil, as histórias. E são histórias que as pessoas vão contando ao longo das gerações, e a Luciana Hartmann vai falando que essas histórias transmitem saberes de um povo, transmitem valores, moral de um povo, modos de pensar, mas transmitem tanto saberes positivos, como também conservadores, machismo, vários preconceitos também são transmitidos na contação de histórias. Por isso que a gente tem que pensar quando a gente vai contar uma história na escola, em vários espaços, porque o contador de histórias se transformou numa profissão. E na verdade já era uma profissão, porque os griots lá na África são contadores de histórias e é uma profissão, eles são a memória daquele povo que não tem escrita. Então lá na África, os griots são transmissores e são os guardiões da memória de cada aldeia, de cada povo lá. Então a função deles na comunidade era essa, transmitir as histórias para outras gerações e sempre estar transmitindo esses ensinamentos, porque as histórias, antes da escrita, antes da ciência, essa contação de histórias era uma transmissão de saberes e era para explicar como ocorria a chuva, como as plantas nasciam. Então as histórias, o ser humano, ele tem muito medo do que ele não conhece. E a partir do que ele não conhece, ele foi criando histórias. Além do oceano, tem outro mundo, ou os navios caíam. Então isso foram histórias que foram sendo criadas e contadas de geração em geração, que transmitiam os saberes daquela época. Então a Luciana Hartmann vai falar isso, dessa transmissão, né, das histórias, e que elas podem transmitir valores conservadores também. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai contar uma história, se a gente não está reafirmando preconceitos, se a gente não está ferindo alguma minoria. Então é muito importante a gente pensar nas histórias que a gente conta hoje. O contador de histórias tem vários campos de atuação, seja na escola, os professores, no hospital, no teatro, nas feiras, em vários espaços tem espaço de atuação do contador de histórias. Então, pessoal, a gente tem que pensar bastante. Por que eu quero contar essa história? Qual o objetivo dessa história? Por isso que tem que ter preparação, tem que ter ensaio. Você tem que pensar em como você vai tornar essa história atrativa com todos esses recursos
que a contação de história tem, seja do uso da voz, do uso de objetos, uso de figurino, como você vai fazer essa transição. Agora eu sou o narrador, agora eu sou o personagem que fala assim, ou eu sou o personagem que tem uma voz grossa. Como você dá a pausa, relaciona, sabe? Às vezes é necessário ter uma pausa, seja se for uma história engraçada, para as pessoas rirem, dá o tempo da risada, ou uma história mais dramática, dá o efeito. Porque enquanto a gente está falando, se eu falar para você, não imagine uma bola cor-de-rosa com bolinhas pretas nela. Você imagina já, você já imaginou. Então é isso, a gente sempre está imaginando coisas. E é isso que a contação de histórias faz. A contação de história vai criando mundos. Enquanto eu estou narrando, contando uma história, as pessoas estão criando o cenário, estão imaginando a cor do personagem, o tamanho, o cheiro. Então o contador de histórias vai criando aquele mundo junto com os seus ouvintes. E isso é muito importante, essa relação. Contação de histórias é relação. Então sempre que você contar uma história, que a gente está dando aqui vários exemplos de contação de história, com jogos, como você constrói histórias na escola, sempre pensa que você nunca conta história só para você, você conta história com o outro, é estar com. Então é isso, pessoal. O que é teatro de objetos? O teatro de objetos é um segmento do teatro de formas animadas ou teatro de animação. A principal característica desse segmento é a utilização de objetos cotidianos na cena teatral, ressignificados e deslocados das suas funções originais, transformando esses objetos principalmente em personagens de uma trama. O artista acredita no objeto. Com um simples olhar para o objeto, ele é capaz de evidenciar para o público o que ele quer que seja visto. Aqui podemos falar de duas questões importantes: a manipulação de objetos como personagens e a incorporação desses objetos como partes do corpo ou figurino de um personagem. Por exemplo, um grampeador pode ser as garras de um monstro ou o próprio monstro. Como que surgiu o teatro de objetos? Lá por volta de 1980. E foi influenciado por alguns movimentos artísticos como o dadaísmo e o surrealismo. Atualmente é um segmento teatral bastante comum na Europa, tendo sido difundido na cena teatral por todo o mundo e bastante utilizado no teatro para e com as infâncias. As principais referências do teatro de objeto no Brasil é alguns grupos que já vêm trabalhando há muito tempo com esse segmento, como o Sobrevento, Companhia Gente Falante, Trupe de Truões e 0,1. Aqui vamos experimentar um pouco de teatro de objetos, dentro da contação de histórias, pensando nesses objetos no nosso cotidiano, principalmente aqui em Minas Gerais, como protagonistas na encenação de causos e histórias. Olá, gente, meu nome é Tamara, eu sou do Grupo Tamborete e agora nós vamos fazer algumas experimentações a partir do teatro de objetos para a contação de histórias. Primeiramente, a gente deve conhecer o objeto que nós vamos utilizar. Olhe para esse objeto, explore-o bastante. Observe cor, textura, movimento que ele faz ou pode fazer, se ele é articulado ou não, posições. O que esse objeto pode fazer? Viu, pessoal? Quantas possibilidades de ressignificação a gente pode ter com um único objeto? E você? O que você faria com um canudo de papel? Procure um canudo de papel aí na sua casa ou qualquer outro objeto que seja do seu interesse e experimente. Oi, João! Oi, que barulho. Ai, o que tá acontecendo com você? Eita! Eu tô bem, eu tô com dor no corpo. Vixe, você tem que ir no hospital então?
compadre? Eu fiquei lá 3 horas, não fui atendido. Que raiva, vem cá assim mesmo. Me mandar pra outro lugar, tô indo pra outro lugar. Ai, eu tô com dor de Eita. cabeça. Mas eu acho melhor você procurar então outro hospital, compadre. Ai, até mais, tá? Se cuida. Da próxima vez usa máscara, compadre. Pessoal, nosso próximo jogo é um jogo que você vai precisar de mais pessoas para desenvolver esse jogo. Então, se você está aí na sala de aula com seus alunos, dá para vários alunos participar. Então, a gente vai pedir um objeto, uma sugestão de um objeto para a plateia. E a partir desse objeto que a plateia sugerir, vai vir um jogador, pode ser um ou mais, no nosso caso aqui vai ser uma jogadora, e ela vai improvisar e criar uma cena com o objeto. Então, plateia aqui que está nos assistindo, que objeto vocês sugerem para a gente fazer o nosso jogo? Essa garrafa d'água aqui. Ótimo, a garrafa d'água pode ser um ótimo objeto para improvisar uma cena. Ou outro objeto. E você, pense no objeto que você improvisaria, ou como você improvisaria uma cena com uma garrafa d'água. Você só tem uma garrafa d'água. Agora a nossa atriz jogadora vai entrar e vai improvisar a cena com uma garrafa d'água sugerida pela plateia. Então, pessoal, a gente viu, né, na cena anterior que uma história pode ser contada sem uso de palavras, sem uso de frases, apenas com movimentos e na relação com o objeto. E agora a gente vai fazer um segundo exercício, continuando o mesmo jogo, de um objeto sugerido pela plateia, e a jogadora vai interagir e nos contar uma história na relação com esse objeto. Então, nossa plateia que está aqui nos assistindo, qual objeto vocês sugerem para a gente usar na próxima cena, no próximo exercício? Vamos lá. Usa esse guarda-chuva aqui, ó. Ó, um guarda-chuva, uma boa ideia. Ó. Então, a nossa jogadora vai improvisar com um guarda-chuva.
A gente acabou de assistir uma improvisação da nossa jogadora com o guarda-chuva. A gente viu as possibilidades que dá para criar, né? Com um único objeto, a gente constrói uma cena, uma história, a gente vê uma história sendo contada. E você aí na sua casa que está nos assistindo, vendo essa oficina de contação de história, teatro de objetos, que possibilidades, que cenas, em que você transformaria esse guarda-chuva? Que coisas, que objetos, o que um guarda-chuva pode se transformar? Pense e faça esse exercício, faça esse jogo e grave um vídeo e manda pra gente lá, @ no Instagram, TambureteGT. A gente está esperando o seu jogo. Pessoal, o nosso próximo jogo vai funcionar da seguinte forma. Um jogador vai narrar uma história e a outra jogadora vai encenar essa história. Então, enquanto um jogador está contando a história, o que aconteceu na história, a outra jogadora, com o seu corpo e com alguns objetos, vai encenar e mostrar essa história acontecendo pra gente. Então, vamos observar como vai ser esse jogo, tá bom? Era uma vez uma velha senhora que morava num lugar afastado da cidade, numa velha casinha. E essa senhora tinha que todo dia pela manhã sair para buscar água no poço. Então ela pegava 2 baldes e ia. Caminhava, até que ela chegava no velho poço, recolhia as águas, enchia cada balde de água, olhava em volta, admirava aquela paisagem, colocava os baldes nas costas e começava a sua jornada pelo caminho, pela longa estrada de terra, que ela sempre passava desde criança todo dia para buscar água no poço. Só que acontece que um desses 2 baldes era furado. Então, enquanto a senhora retornava para casa, a água se perdia pelo caminho. E todo dia era a mesma coisa. A senhora acordava cedo, tomava seu café, pegava os 2 baldes e ia para o poço. Enchia os baldes, colocava nas costas e começava a carregar, e a água se derramava pela estrada. As pessoas observavam aquilo que estava trabalhando nas fazendas, na roça, e ficavam bravos e resolveram falar com a senhora. Ô minha senhora, por que a senhora está fazendo isso? Não pode, olha, a senhora está carregando água à toa, o balde está furado, a senhora não viu que o balde está furado? Aí a senhora, calmamente, chamou o senhor, o seu compadre, e falou: compadre, vem observar essa estrada. Olha o lado que o balde derrama água. Olha quantas flores nasceu nesse lado. Todo dia eu passo aqui pela manhã e sinto o perfume dessas flores. Isso é o maior presente que eu posso ter. Então a água que está caindo regou esse lado da estrada e me deu a possibilidade de ver essas flores e sentir o seu aroma. E assim, a velha senhora continuou sua jornada, carregando todo dia as águas e regando as suas plantas que foram nascendo ao longo da estrada. E essa é a oficina do grupo Tamburete sobre contação de histórias junto com o teatro de objetos. Agora é com você. Escolha um objeto qualquer aí na sua casa e experimente. Você pode utilizar uma história que já existe, mas também você pode improvisar e criar a sua própria história. E você grava com as coisas que você tem na sua casa e envia pra gente lá no nosso Instagram, @TambureteGT. Não perca tempo, corre, grava uma história e manda pra gente. A gente quer ver os aprendizados que você teve com a nossa oficina. Até mais, gente!